Carruagens puxadas por cavalos passam por uma estrada na montanha. Um menino e uma menina estão sentados em uma das carruagens. A menina diz que tem 12 anos, assim como o menino. E como ela pode agora entender qual deles é mais velho? O menino não tem vontade de conversar e relutantemente responde que não se importa. Ela pode ser irmã mais velha se quiser. A garota não quer de jeito nenhum. Então o menino responde severamente que pode ser um irmão mais velho. Ele olha pensativamente pela janela. Em geral não importa quem será o mais velho e quem será o mais novo. O principal é que agora serão uma família. O menino diz isso sem nenhum entusiasmo. Ele costumava ter uma família de verdade, mas a perdeu e agora a encontrou novamente na forma de estranhos. Seu nome é Boris Zeneman, o segundo filho de Lord Jurgen de Trevage Longord. 12 anos atrás, sua mãe morreu durante o parto. Agora ele permanecia nos braços da enfermeira. Os Zeneman eram uma família de bravos guerreiros. Sua babá tinha certeza de que um dia essa criança se tornaria uma corajosa lutadora. Ele herdará a espada e a armadura transmitidas de geração em geração. Ele compartilhará as relíquias chamadas Winterer e Snowguard com seu irmão mais velho, o jovem mestre Eugene. A dona da casa Zeneman foi para o céu, e o dono odiava todos os segundos filhos do mundo. Mas o jovem Sr. Eugene é um menino muito gentil, então sem dúvida ele se alegrará com seu nascimento e amará seu irmão. O principal é que o bebê sobreviva. Não muito tempo atrás, Trevage foi dominado pela revolução. Inúmeras pessoas morreram. O tio de Boris foi expulso da família e sonhava com vingança. Todos os membros da família podem tornar-se vítimas desta luta a qualquer momento e perder a vida. Mas mesmo que um grande infortúnio aconteça à sua família, ou alguém decida usurpar os valores familiares, não há necessidade de se preocupar. O sobrevivente definitivamente se vingará. Afinal, os Zeneman sempre se lembram do amor, da bondade e do mal que lhes foi feito. Boris deve sobreviver e resistir a todas as provações deste mundo cruel. E continue o trabalho da família Zeneman. Ele é o escolhido e, portanto, não pode morrer. Mais tarde, na residência Zeneman, no território Trevage, Boris Zeneman, o filho mais novo, ouviu a babá lhe contar que um fantasma vivia no lago Emera. Aconteça o que acontecer, o menino não deve chegar perto do lago. À noite, o fantasma pode ser visto até pelas janelas da propriedade, especialmente com um tempo tão inclemente como o de hoje. Ele espreita na escuridão com olhos vermelhos brilhantes e espera pelas crianças que se atrevem a se aproximar dele. Portanto, o jovem mestre nunca deveria ir ao lago. De manhã, Boris deitou-se na grama debaixo de uma árvore e contou a história da babá ao menino mais velho. Evgeny Zeneman, o filho mais velho da família. Ele ouviu atentamente seu irmão. O menino não tem com o que se preocupar. Afinal, ele estará sempre ao lado do irmão. Seu sorriso brilhou ainda mais que o normal. Mas o pequeno Boris ainda estava inquieto e não entendia por quê. Foi um dia tão lindo e meu irmão estava sentado ao meu lado. Boris deixou de lado todos os medos e riu. O irmão disse que era hora de treinar e entregou a Boris uma espada de madeira. Eugene tinha o mesmo. Boris correu para o ataque. Seu irmão estava esperando que ele atacasse com sua espada. E ele facilmente empurrou o menino com a mão. Primeiro você precisa ter certeza de que seu oponente está ao seu alcance e depois balançar sua espada. As lâminas de madeira cruzaram o ar. Evgeny elogiou seu irmão por sua boa postura. E ele repeliu a próxima tentativa de Boris de acertá-lo com uma espada. Mas a coragem do menino merecia aprovação. Boris ficou chateado por não conseguir alcançar seu oponente e correu contra seu irmão, esquecendo-se da espada. Ele apenas o empurrou. Eugene caiu na grama com um grito brincalhão, arrastando o menino com ele. Boris, rindo, perguntou por que seu irmão caiu, e Eugene riu em resposta. 2 homens observavam os meninos brincarem da janela da propriedade. Um deles observou que o jovem Sr. Eugene se preocupa muito com seu irmão, e o Sr. Boris admira seu irmão mais velho. Jürgen Zeneman, o chefe da família, estava insatisfeito com o comportamento de Eugene. Isso é indigno de um herdeiro. Agora não é hora para jogos. Os gritos de alegria das crianças irritavam cada vez mais o pai. Durante os treinos e jogos com o irmão de Boris, uma sensação estranha não o abandonou. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas ele continuou a atacar seu irmão. Ele repeliu os golpes do jovem com sua espada. Boris diminuiu muito a distância e Evgeny gritou com entusiasmo que o menino estava muito perto. A espada de Eugene caiu e atingiu Boris. O menino caiu e seu irmão sentou-se ao lado dele e pediu perdão pelo erro. Naquele momento, Boris pela primeira vez sentiu o medo de ser morto. De repente, um trabalhador da propriedade correu até eles, gritando que os meninos não deveriam voltar. Meu tio Vlad Zeneman voltou. Essa notícia surpreendeu os meninos.
Boris percebeu que não conseguia controlar o aparecimento daquela sensação estranha que vinha experimentando o dia todo. Às vezes é tão forte que se torna um prenúncio de problemas. Vlad Zeneman estava de péssimo humor quando se aproximou da propriedade. A primeira coisa que fez foi amaldiçoar o cachorro, que latiu para ele quando ele entrou. Jürgen estava esperando por seu irmão em seu escritório, com uma expressão sombria no rosto. Vlad entrou no escritório com as palavras de que não via seu irmão há muito tempo, e em seus pensamentos, aconselhou seu irmão a aceitar o inevitável. Jürgen respondeu que expulsou seu irmão há 5 anos, e que ele ainda estava vivo. Com que propósito ele voltou para onde semeou a morte? Vlad perguntou sarcasticamente, com o que exatamente seu irmão está insatisfeito. Ele olhou em volta e percebeu que tudo na propriedade era igual, exceto que estava um pouco degradado. Jürgen quer oferecer-lhe uma bebida? Ele esteve na estrada o dia todo para discutir um assunto importante com seu irmão. Os criados trouxeram 2 taças de vinho. Depois de matar a sede, Vlad perguntou ao irmão se ele se lembrava da infância deles. Como eles lutaram nos campos de Longord, e o som de suas espadas de madeira podiam ser ouvidos em todos os lugares. Um dia eles faltaram ao treino e brincaram nas colinas o dia todo. E então Jürgen foi repreendido pelo pai. Ele disse que os mais velhos não se comportam assim. Jürgen não apoiou memórias sentimentais e perguntou diretamente o que Vlad queria. Então Vlad decidiu ir direto ao assunto. Jürgen deve saber que o eleitor Kahn, que apoia Vlad, pretende se tornar chanceler nas próximas eleições. Quando isso acontecer, Jürgen, em aliança com outro candidato, se tornará uma pedra no sapato do chanceler. Vlad voltou aqui para a sobrevivência de sua família. Jürgen aconselhou seu irmão a sair da propriedade se continuasse a falar bobagens. Vlad franziu a testa. Esta propriedade pertence a ambos. Não adianta expulsá-lo de sua própria casa. Jürgen lembrou ao irmão que há muito havia perdido seus direitos à propriedade. Jürgen estava com raiva. Esse canalha esqueceu como sua irmã mais velha morreu? Isso aconteceu por causa de Vlad. Vlad não concordou. Não é culpa dele. Jürgen não pôde deixar de gritar que se não fosse pelos truques sujos de Vlad, a irmã deles ainda estaria viva. E o noivo dela também. Vlad abaixou a cabeça e lembrou-lhes que a irmã deles havia enlouquecido. E quem não a tratou e permitiu que ela morresse é o culpado. Seu rosto se contorceu e ele gritou sem conter as emoções que esse homem era Jürgen. Jürgen jogou uma taça de vinho na cara do irmão. Como ele ousa jogar acusações tão sujas na cara dele? Vlad enxugou os respingos de vinho do rosto. Muitos anos se passaram, mas seu irmão não mudou em nada. O povo de Trevad sempre foi teimoso. A família deles já está sendo dividida por facções. Jürgen acha que seus filhos serão diferentes dele e de seu irmão? Jürgen só conseguiu gritar para Vlad sair rapidamente. Mas Vlad continuou que esta é a última chance para Jürgen. Por causa dos laços fraternos, ele está pronto para esquecer todos os seus pecados e perdoar seu irmão. E o chanceler Kahn também fechará os olhos a todas as suas ações. Se Jürgen entregar voluntariamente o kit para Winterbat agora mesmo. Jürgen apontou uma espada para Vlad e exigiu que ele saísse. Ele nunca dará nada a ninguém. Um sorriso maligno distorceu o rosto de Vlad. A estupidez de seu irmão não tem limites. Ele se virou para sair. Vamos ver quanto tempo esse idiota aguenta antes de despojá-lo de tudo. Quando a porta se fechou atrás dele, Jürgen virou-se para o secretário Tulku. Precisamos preparar tudo o que for necessário. A revolta começa. Os irmãos correram pelo corredor da propriedade. Eugene carregou Boris nos braços. Ele perguntou onde estava seu pai e o criado respondeu que ele estava no 2º andar. Eugene perguntou onde estava o mordomo e o criado respondeu que foi até a plataforma da frente. O criado abriu a porta e disse a Eugene para se apressar. É hora de usar o kit Winterbat. O conjunto Winterbottom é uma armadura obtida em uma batalha contra um senhor estrangeiro e 99 combatentes inimigos. Inclui a armadura Snowguard e a espada Winterer, obtida após 30 anos matando inúmeros inimigos, tesouros da família Zeneman. Equipamentos que só os maiores guerreiros possuem. Rumores circulavam sobre ele há décadas, mas agora, como era de se esperar, estava nas mãos de seu dono. Eugene invadiu o armário. E uma linda espada brilhou em sua mão. No início daquele ano, na propriedade Zeneman, Jürgen chamou seu filho Eugene para acompanhá-lo. Ele precisava mostrar algo ao filho. Evgeny já tinha ouvido falar da herança de família, que foram transmitidos de geração em geração, depois que o avô e o bisavô de Eugene derrotaram vários inimigos. Boris seguiu lentamente o pai e o irmão, e ouviu tudo com atenção. Jürgen tirou a armadura, Winterer e Snowguard. Em uma palavra, o conjunto Winterbat. A armadura brilhou com uma luz suave na escuridão do porão. Evgeny ficou muito surpreso. Ele pensou que isso era apenas um mito da família deles.
O pai respondeu que o avô de Eugene deixou este conjunto para seus irmãos na esperança de que eles o compartilhassem entre si, e o erro foi dele. Somente usando todo o conjunto em conjunto é que todo o seu poder pode ser liberado. Este ano, Evgeny completa 20 anos, e como futuro chefe de família, deve compreender qual é o seu dever. Se a família deles estiver em perigo, Eugene deverá pegar o kit Winterbat e fugir. Essas palavras atingiram o jovem. Ele ouviu certo? Seu pai disse para correr. O pai confirmou que não importa o que aconteça, Eugene deve sobreviver e proteger o legado que a família Zeneman continuou a viver. Winterbatom não deve cair em mãos erradas. Eugene prometeu que faria isso. O pequeno Boris ouviu toda a conversa entre o pai e o irmão. No dia seguinte, Evgeny mostrou ao irmão mais novo todo o conjunto de armadura. Eles eram muito bonitos. Boris ficou impressionado com a beleza e majestade da arma. Evgeny convidou Boris a escolher um dos itens, apesar de seu pai ter dado o conjunto completo ao filho mais velho. Boris achou que a armadura seria difícil de usar e escolheu uma espada. O irmão prometeu que quando Boris tivesse idade suficiente para empunhar a espada, ele desistiria dela. Por enquanto, Boris pode apenas segurar sua espada. A arma era pesada demais para o menino, e Boris quase a deixou cair. Seu irmão veio em seu auxílio e apoiou a espada. Ele abraçou o irmão e prometeu que a partir de hoje Winterer será a espada de Boris. Ele o lembrava disso em todas as oportunidades, e com o tempo, Boris acreditou em suas palavras. Mas ele era muito pequeno, e portanto disse a si mesmo que a espada provavelmente pertencia a Eugene. Agora, o entusiasmado Eugene disse ao irmão que o tio deles havia iniciado uma revolta e que eles precisavam agir de acordo com o plano. O mordomo explicou ao pequeno Boris o que era uma revolta. Não há certo ou errado nas disputas entre membros da família. Existem apenas vencedores e perdedores. Isto significa que se muitas pessoas morrerem, ninguém será punido, reconhecido ou lamentado. Como Boris também pertence à família, com o tempo ele entenderá tudo. Mas se alguém pode ser salvo e deve permanecer vivo, esse alguém é Evgeny. Boris deu a espada ao irmão sem hesitar. O menino só queria que se morresse, Eugene ficasse de luto por ele. Eugene disse que estava pegando a espada com a permissão de Boris e a devolveria assim que o levante terminasse. Boris respondeu com tristeza que não conseguia nem segurar a espada nas mãos. O irmão lembrou-lhe que sempre o ajudou e que Boris logo teria sucesso. O céu noturno fora da janela iluminou-se com flashes de luz e tiros foram disparados. Evgeny disse sombriamente que quase não restava tempo. Uma multidão com tochas acesas correu pelas ruas. Houve gritos de que hoje o dono da propriedade Zeneman mudaria. Os defensores da propriedade foram obrigados a entregar as armas e reconhecer o novo mestre. Jürgen, de armadura, saiu para a varanda em direção à multidão revoltada e exigiu que os instigadores depusessem as armas. Um dos atacantes acenou com a mão e desenhou sinais mágicos no ar. Uma esfera azul pairava sobre a propriedade. Os soldados que defendiam a propriedade estavam com medo do mago e estavam prontos para fugir. Jürgen estava tendo dificuldade em manter o moral elevado, mas então o ar tremeu. Um enorme dragão branco voou para fora do círculo mágico, e as paredes da propriedade começaram a desabar. Jürgen reconheceu a criatura do mundo gelado de Krigar. A serpente abriu sua boca assustadora e rugiu. Jürgen ficou chocado com o fato de o inimigo recorrer a um truque tão sujo. Havia apenas 3 pessoas no Trivage que podiam invocar Krigar. Um deles, Jürgen o viu no meio da multidão, o arquimagista do eleitor Khan, Yongun. Vlado realmente fortaleceu tanto sua posição com Khan que o arquimago foi nomeado seu assistente. Jürgen ordenou que todos os residentes deixassem a propriedade e que o 2º batalhão mantivesse suas posições. Um grito foi ouvido entre os moradores. A torre principal da propriedade desabou. Evgeny agarrou a mão de Boris e se preparou para fugirem juntos. Mas ele foi parado por um grito agudo de seu pai. Jürgen decidiu que Evgeny viveria sozinho e Boris ficaria com o pai na propriedade. O pai não permitirá que Evgeny arraste a criança com ele. Ele não entende que Boris precisa de proteção acima de tudo agora? A confusão brilhou no olhar de Eugene. Ele se virou e correu. Pai e filho correram na outra direção, desviando das pedras voadoras. Boris entendeu que seu pai o enviou com ele para que não fosse um fardo para o irmão, que deveria sobreviver a qualquer custo e salvar o legado. Mas Boris foi novamente tomado por aquela estranha premonição. Ele olhou para as costas de seu irmão em fuga e teve a impressão de que algo iria acontecer com Eugene. Um monstro de gelo pairou sobre a propriedade. As pessoas fugiram dele horrorizadas. Os agressores partiram para o ataque e os soldados tiveram dificuldade em conter o ataque da multidão armada.
Jürgen e seu filho deixaram a propriedade. O mordomo relatou que a maioria dos moradores havia sido salva, mas a própria propriedade está destruída. Boris assistiu com lágrimas, enquanto sua casa desaparecia sob os escombros. Jürgen amaldiçoou Vlado, que destruiu sua casa comum, e jurou vingança por isso. Ele ordenou ao mordomo que verificasse as condições do 1º e do 2º batalhões. O mordomo abriu o portal e viu que a situação não era favorável aos ex-defensores. Além disso, o imóvel está impróprio para uso. Jürgen ordenou os preparativos para um ataque em 2 frentes. Ele ordenou que os soldados restantes fossem divididos em 2 grupos, deixando-os recuar, esconder-se e esperar pelo seu comando. Boris chorou e gritou que tinha um monstro ali. O pai respondeu com irritação que eles não iriam se aproximar do monstro e que Boris deveria parar de choramingar e virar homem. O monstro não pode tocar os seres vivos deste mundo, porque metade do seu corpo permanece em outra dimensão. O mordomo transmitiu as ordens de Jürgen aos comandantes. Os soldados restantes obedeceram e se prepararam para outro ataque de emboscada. Jürgen disse ao filho para segui-los lentamente, e quando a batalha começasse, correr para o campo. Boris perguntou com tristeza para onde ele deveria ir quando cruzasse o campo. O pai pensou sobre isso. Onde o menino estará seguro? Por fim disse que o próximo caminho de Boris seria até o Lago Emera. Boris ficou pasmo. Há um fantasma morando lá. O pai não teve tempo de consolar o filho e gritou com ele. O menino acredita nas histórias da babá? Depois disso, ele ousa se autodenominar membro da família Zeneman. Aí ele se acalmou e explicou que por causa desses boatos idiotas ninguém iria lá. E agora esse lago é o lugar mais seguro. Perto do lago existem 3 árvores com troncos pretos. Boris vai se esconder lá e esperar pelo pai, e ele virá buscá-lo depois da batalha. Chegou a hora de o pai se separar do filho mais novo. Jürgen levantou-se e ordenou aos soldados que atacassem a entrada leste. Os soldados correram para cumprir a ordem do comandante. E Boris disse a si mesmo que seu pai estava certo e que as histórias sobre o fantasma não tinham fundamento, e correu para o lago. Os soldados de Jürgen atacaram a entrada leste da propriedade. Um monstro estava voando sobre o prédio. Seguiu-se uma luta. Vlado saiu dos portões da propriedade com uma espada ensanguentada. Ele sorriu ameaçadoramente e ameaçou matar todos. Ele avançou contra os soldados e sua espada matou todos que estavam em seu caminho. Ele chamou Jürgen para lutar com ele. Onde está seu irmão mais velho, que sempre tratou Vlado como lixo, e agora está escondido com o rabo de rato entre as mãos? Um dos soldados gritou que havia encontrado Jürgen Zeneman. Vlado se virou com o grito. Não demorará muito agora. Em breve a lâmina negra de Hagrun será substituída pela Winterer branca prateada. Soldados inimigos cercaram Jürgen. Ele entrou em batalha com os invasores. Mas Vlado apareceu por trás e atingiu seu irmão com uma espada por trás. O sangue jorrou do ferimento, e Jürgen não conseguiu ficar de pé. Ele cambaleou e se virou para Vlado, que o atingiu novamente com sua espada. Vlado fingiu lamentar que seu irmão tivesse envelhecido e não fosse mais o mesmo de antes. Sangue jorrou da boca do moribundo Jürgen Zeneman. O mordomo correu em seu auxílio. Vlado gritou que seria o próximo e atacou o criado. Mas um clarão brilhante no céu cegou todas as pessoas na clareira. E então a neblina se adensou. Os soldados não se viram e vagaram pela floresta. O mordomo encontrou-se ao lado de Jürgen. Com uma mão, ele criou um selo mágico. Vlado não conseguiu superar o poder do selo e se aproximar de seu irmão ferido. Ele gritou que não deixaria Jürgen escapar tão facilmente e salvar a própria pele. Mas eu não pude fazer nada. O mordomo desapareceu com seu mestre em uma nuvem de neblina. O rosto de Vlado distorceu-se de raiva. Ele ordenou encontrar os fugitivos. O pequeno Boris correu para o lago e distorceu com troncos pretos as árvores de que seu pai lhe falara. Finalmente ele os encontrou e sentou-se ao pé da árvore. O menino estava respirando pesadamente. Seu pai prometeu que viria buscá-lo. Tudo o que ele podia fazer era esperar. De repente, o silêncio da noite foi quebrado por sons estranhos. Boris estava com muito medo. É o pai dele que veio? Ou o monstro está procurando por ele? De repente os sons pararam e o menino voou pelos ares, pego pelas fitas vermelhas. Um enorme monstro o atacou. Era o fantasma do lago. O pensamento passou pela cabeça de Boris de que a babá estava certa. Meu pai realmente não sabia. Existe um monstro neste lago? O menino não queria morrer. Ele lutou desesperadamente para se libertar e pediu ajuda ao pai e ao irmão. De repente, as cordas com as quais ele estava enredado se desfizeram com o golpe da espada, e o monstro foi morto. Alguém veio em auxílio de Boris. Boris caiu no chão e bateu com força. O impacto o deixou tonto. Com o que restava de suas forças, ele ergueu a cabeça e viu a silhueta de seu irmão sob a luz brilhante da lua. Eugene não ficou menos surpreso que Boris,
Por que o menino está aqui? Ele abraçou seu irmão com força. O menino poderia ter morrido. Boris mal conseguia pronunciar que seu pai o havia enviado para cá. Evgeny não conseguia acreditar que seu pai tivesse enviado o filho aqui sozinho. Boris, por sua vez, perguntou o que Evgeny estava fazendo aqui. Ele deveria proteger Winterbat. Evgeny respondeu que nunca concordou com seu pai nesta questão. Para ele, a família é mais importante do que qualquer relíquia. Qual é o sentido deles, se membros da família morrerem? A nossa vida não é infinita. Eles não poderão proteger o patrimônio para sempre. E ele protegerá seu irmão enquanto ele viver. Alguma luz apareceu ao longe. Os irmãos estavam cautelosos. Evgeny disse a Boris para ouvir com atenção. Tio não é seu único inimigo. Atrás dele está o eleitor Khan. Foi ele quem enviou todos esses guerreiros e mágicos para cá. O eleitor Khan quer assumir Winterbat e ganhar a lealdade e cooperação da família Zeneman. Para que seu plano desse certo, o eleitor decidiu tirar o pai do jogo. Mas o pai sabia de tudo, e por isso ordenou que os filhos fugissem. Um portal começou a se abrir próximo ao AS Meninos. De repente, o portal se aproximou, e um mordomo e o ferido Jürgen emergiram dele. Ele se apoiou pesadamente no ombro do servo. O mordomo disse que Jürgen foi ferido por Hagrum, a lâmina negra que Vlado recebeu do eleitor Khan. É dotado de um veneno poderoso que não permite a recuperação do corpo. Até a magia do mordomo era impotente. O mordomo ficou surpreso por Eugene ainda não ter ido longe, mas isso não importava agora. Evgeny disse que viram uma luz vindo da direção da propriedade. O mordomo suspeitou que os inimigos haviam ativado o olho do Kiri, um feitiço de visão intensificada. Com ele, o mágico Jongun encontrará até uma agulha no palheiro em meio-dia. E se as crianças viram um flash de luz, então já foram descobertas. Só podemos esperar que a sorte esteja do lado de Jürgen. E o Sr. Eugene deve sair imediatamente. Ele precisa seguir os desejos de seu pai e proteger a si mesmo e a relíquia. Os cavaleiros já corriam pela floresta e pelo campo em direção ao lago. Vlado voou na frente e amaldiçoou seus destemidos sobrinhos, que correram para o lago Emera. Ao lago proibido, que desde os tempos antigos inspira medo nos habitantes de Longord. Para o lugar terrível que tirou dele sua única irmã. A única pessoa da família Zeneman que Vlado valorizava. Só que ela tratou os dois irmãos igualmente. E então ela morreu, e Vlado vive um pesadelo desde então. Quando sua irmã se apaixonou por um jovem de outra facção, Vlado não conseguiu perdoar seu irmão por abençoá-la para o casamento. Jürgen acreditava que eles só poderiam desejar felicidade à irmã, mas Vlado descobriu como reconquistá-la. Ele veio até Iene e relatou que o noivo dela havia ido para o lago Emera. Iene ficou com muito medo, pois corriam rumores terríveis sobre o lago. Ela correu para o lago. O plano de Vlado funcionou. No caminho para o lago, seu servo Vlado iria sequestrá-la. O irmão não podia deixar a irmã ir. Mas o plano de Vlado falhou. O servo estava atrasado. Por causa do fantasma do lago, a jovem enlouqueceu. Vlado ficou chocado com o que aconteceu. Iene não deveria ter chegado perto do lago. Jürgen gritou para o irmão que, mesmo sendo contra o noivado da irmã, ele não deveria ter feito isso. O médico não vai ajudar a minha irmã. Ela não pertence mais a este mundo. Vlado deu desculpas, dizendo que não achava que o time do Iene se aproximaria do lago, e como ele poderia saber que o fantasma realmente existia. Suas desculpas não tiveram efeito na decisão de Jürgen. Afirmou que a partir de agora, Vlado não pertence à família Zeneman. Ele ordenou que os servos voltassem para a propriedade. Ele mesmo sabia uma maneira de consertar tudo. Ele desembainhou sua espada. A loucura causada por um fantasma só pode ser curada matando a pessoa infectada. Vlado gritou que seu irmão não deveria fazer isso, mas os servos de Jürgen o seguraram com força. Agora Vlado, tomado pela sede de vingança, ordenou aos soldados que revistassem cada centímetro da floresta. Os soldados começaram a cumprir a ordem, mas sons estranhos foram ouvidos na escuridão, e monstros entraram na clareira. Vlado entrou em batalha com os mortos-vivos. Ele os cortou com a espada e ordenou que os soldados não recuassem. Ele sentiu o mau cheiro do lago Emera. Monstros atacaram pessoas. Vlado estava com medo, mas se conseguisse derrotar seu irmão, destruiria todos os fantasmas vis. Enquanto isso, o mordomo apressou Eugene a cumprir a vontade de seu pai e partir para salvar as relíquias e a vida. O portal ardia intensamente acima deles. Eugene respondeu com firmeza que não iria embora, mas permaneceria para proteger seu pai ferido e seu irmão mais novo. O mordomo ouviu que Vlado Zeneman se aproximava e o perigo era muito grande. Eugene respondeu que Winterbaton existe para lutar e resistir ao perigo. Seu pai segue seu próprio caminho, e Evgeny tem o seu. Boris entendeu seu irmão. Ele também não queria viver em um mundo onde não houvesse pai e Eugene. Eugene olhou afetuosamente para o irmão.
Ele considerou uma honra morrer juntos por sua própria vontade. O mordomo disse que afastaria toda a família Zeneman de Vlado e lutaria contra seus inimigos até o fim, protegendo-os. Deixe as crianças ficarem para trás. Eugene prometeu que não recuaria quando chegasse a hora de lutar. Boris entendeu por que os olhos de seu irmão estavam estranhamente azuis hoje, e o sorriso é extraordinariamente brilhante. Esses foram arautos de problemas. O mordomo conduziu toda a família até o lago. Jürgen olhou para a água brilhando ao luar, e pensou que sua irmã Jenny estava aqui, presa por um espírito maligno. Sua alma permanecerá para sempre inconsolável. Ele disse o nome da irmã baixinho. Da escuridão veio a voz zombeteira de Vlado, dizendo que estava procurando a irmã tarde demais, sem nem mesmo homenageá-la com um túmulo. Vlado e os soldados foram até a margem do lago. Ele continuou dizendo que a irmã deveria ficar feliz em ver o irmão que a matou com um golpe de espada. Jürgen percebeu que Vlado nunca admitiria seu erro. E conversar não vai mudar nada aqui. Ele puxou sua espada e atacou seu irmão. Vlado também ficou feliz em resolver essa rivalidade de longa data, até que um fantasma de olhos vermelhos apareceu. Ele atacou de volta. Jürgen atacou e gritou que havia poupado a vida de Vlado, mas nunca percebeu seu próprio pecado. Por causa de sua vaidade, ele fez de Jenny vítima de um fantasma. A luta continuou. O mordomo colocou um escudo que impedia os mortos de correr em direção às pessoas. Vlado ficou fora de si de raiva e exigiu que seu irmão parasse de culpá-lo pela morte de sua irmã. Não foi ele quem tirou a vida dela, mas Jürgen. E agora eles vão lutar até que um deles morra. Até que o fantasma de olhos vermelhos apareça. Os irmãos lutaram ferozmente e cada um queria vingança. Eugene estava cercado pelos mortos ressuscitados. Ele desembainhou a espada e esperou pelo ataque. Boris ficou atrás dele. Eugene rapidamente disse ao menino que o fantasma havia levado a tia deles uma vez. Quando o fantasma aparece, Eugene não sabe se conseguirá proteger seu irmão com a ajuda de Snowguard e Winterer, mas é obrigado a fazê-lo. Eugene desembainhou Winterer e ele brilhou com uma luz prateada. Boris sentiu que algo estava errado e ligou em voz alta para o irmão. Eugene viu o fantasma se aproximando. Boris descobriu que tudo ao seu redor havia desaparecido, e ele estava em um vazio brilhante. O menino chamou o irmão em voz alta, mas ninguém respondeu. Ele flutuou no ar, que foi gradualmente envolvido por uma névoa sangrenta. Uma risada estridente veio da neblina, e uma voz disse que ele nunca tinha visto uma criança tão doce. Boris sentiu que estava voando para algum lugar e gritou com toda a força. Ele acordou em um dia ensolarado em uma clareira verde no meio da floresta. O menino não conseguia entender onde estava. A voz do irmão o chamou pelo nome. O menino olhou para trás e viu Eugene caminhando em sua direção. Ele carregava uma tigela de água para dar ao irmão, que acabara de acordar. Eugene sorriu carinhosamente e perguntou por que Boris estava olhando para ele daquele jeito. O menino teve um pesadelo? Boris, sem dizer uma palavra, correu até o irmão e o abraçou com força. Eugene abraçou Boris e confirmou que ele era seu irmão. Que mais poderia estar aqui? Mas Boris sentiu que algo estava errado aqui. Ele estava definitivamente no lago Emera, onde seu pai lutou com o tio Vlado e ele e Evgeny estavam se preparando para uma luta com fantasmas. Mas o que aconteceu então, Boris não se lembrava. Evgeny decidiu que eles precisavam de mais água e iria trazê-la. Ele foi até o riacho, mas Boris o deteve e perguntou onde eles estavam. Eugenia respondeu que eles estavam agora no território da família Guilhem, ao norte de Longord. Eles chegaram aqui neste cavalo. Boris dormiu profundamente durante todo o caminho. Boris perguntou onde estava o pai deles. Eugene hesitou, mas respondeu que havia ido para outro lugar. Tudo deu errado e eles decidiram se separar. Boris estava preocupado em saber como eles se encontrariam. Eugene respondeu que o mordomo Toke logo os contataria usando magia, e os meninos podem visitar a avó ou ir ao príncipe Kat. Boris perguntou se eles não poderiam pedir ajuda a ninguém, mas viver como plebeus. Eugene respondeu que era improvável que tivessem sucesso. Sempre estiveram sob a tutela de muitas pessoas. Além disso, este ano houve uma colheita ruim, e dificilmente serão aceitos nos assentamentos. Nesse momento, o estômago de Boris roncou de fome, e Evgeny sugeriu ir à aldeia comprar comida. Eles entraram em uma pequena pousada em um vilarejo próximo. Evgeny pediu à senhoria que alugasse um quarto para ele e seu irmão. A anfitriã olhou para os meninos com desagrado e disse o preço. Evgeny tirou uma moeda de ouro e jogou-a no balcão. A anfitriã gritou bem alto que cavalheiros ricos tinham vindo vê-los. O que os trouxe à pobre pousada? Os visitantes começaram a prestar atenção nos meninos. A anfitriã deu-lhes a chave do quarto e Evgeny pediu o almoço. Os meninos foram até a mesa.
acompanhados de conversas insatisfeitas sobre como as crianças ricas não têm ideia de como as pessoas vivem e só se divertem. Um criado com um sorriso malicioso se aproximou da mesa com um prato nas mãos. Ele colocou-o sobre a mesa. E ele perguntou como os jovens cavalheiros gostariam de tal prato? Boris olhou e quase vomitou. Ele cobriu a boca com a mão. O prato estava cheio de minhocas e a comida estragada. Surpreso, Boris caiu da cadeira. O criado insistiu que o jovem mestre experimentasse o prato exclusivo. Um dos visitantes sugeriu mostrar aos senhores como é. Eugene respondeu calmamente, que observaria com interesse como o cara comeria pelo menos uma colherada. Mas ele riu. E respondeu que não estava com tanta fome a ponto de comer a comida de outra pessoa. Eugene agarrou o insolente pelo pescoço e pressionou o focinho insolente contra a mesa. Você não pode recusar um prato exclusivo. Agora o cara é convidado deles e deixa ele sentar na mesa deles. Ele pegou uma colher da bagunça terrível e levou à boca do cara. Ele gritou de horror por não comer. Ele pede perdão, ele estava errado. Eugene jogou fora a colher. Ele não é tão terrível a ponto de alimentar outra pessoa com minhocas. Ele soltou o homem insolente e disse a Boris que eles estavam indo embora. Mas a multidão não iria deixá-los ir tão facilmente. Camponeses armados com porretes reuniram-se para atacar os meninos. Eugene balançou e empurrou os atacantes para trás com um golpe. Winterer brilhou ameaçadoramente em sua mão, embora ele não tivesse intenção de usá-lo. Caso contrário, ele teria matado todos os presentes. Ele apenas pegou uma cadeira e jogou nos bastardos. A multidão não iria recuar. Eles cercaram o jovem. Um dos camponeses se esgueirou e tomou Boris como refém. Eugene não arriscou a vida do irmão e se rendeu aos canalhas. Um deles aproximou-se dos irmãos com um prato, com a firme intenção de alimentá-los. Ele apertou a mandíbula de Boris com força para forçá-lo a abrir a boca. Boris resistiu ferozmente. Eugene tentou impedir os bastardos para que não abusassem da criança. Aquele que acabara de pedir perdão aconselhou Evgeny zombeteiramente a comer tudo para seu irmão. Eugene concordou imediatamente. O bastardo riu e gritou para seus cúmplices que o aristocrata concordaria com seus termos. Eugene engoliu uma colherada de minhocas, olhando atentamente nos olhos do bastardo. Todos imediatamente ficaram em silêncio, atordoados. Esse cara é louco. Depois disso, Eugene disse que seu nome era Eugene Zeneman. Ele era o filho mais velho de Jürgen Zeneman, Lord Longord, e ele desafia o bastardo para um duelo. A aparência do jovem não era um bom presságio para o adversário. Isso impressionou os presentes. Ele é realmente filho de um senhor? Agora todos estarão em apuros. Eugene exigiu que o bastardo dissesse seu nome. Ele respondeu sombriamente que seu nome era Git Filoneda. Evgeny respondeu que agora ele deveria matar Gita, e o faria. O canalha percebeu que suas horas estavam contadas, mas Eugene continuou dizendo que lhe daria uma chance de espiar. Durante o duelo, deixe-o admitir sua culpa e deitar-se de bruços no chão. Só então Eugene o poupará. Ou, o jovem jura pela honra de toda a família, obrigará Git a comer tudo o que sobrar no prato. Eugene segurou a alça de Winterer. Boris já tinha visto seu irmão empunhar uma espada, mas nunca havia presenciado seu duelo. Na frente dele estava uma pessoa completamente diferente. Eugene ordenou ao inimigo que desembainhasse a espada. Git não acreditava que esse jovem fosse realmente matá-lo. Seus olhos se arregalaram quando viu que espada Eugene usaria para lutar. Certa vez, ele ouvira falar de uma lâmina semelhante que brilhava com uma luz sobrenatural. Muitas lendas foram contadas sobre esta lâmina. Este é realmente o mesmo Winterer. Então os rumores não eram verdadeiros. É perigoso lutar cara a cara com um inimigo assim. Git decidiu que a melhor maneira seria atacar primeiro. Eugene repeliu habilmente o ataque do inimigo. As espadas colidiram no ar. Git sentiu a força e o poder de seu oponente, e sua determinação em levar o assunto até o fim. Evgeny jogou seu oponente para o lado e quebrou a distância entre eles. Git parou, olhando fascinado para a espada mítica nas mãos de seu oponente. Eugene estava pronto para desferir o golpe decisivo. Git decidiu atacar novamente para surpreender o adversário. Mas um golpe de Winterer decidiu tudo. A espada de Gita foi cortada ao meio. Git não conseguia acreditar no que via. Um fragmento patético permaneceu em suas mãos. A multidão de espectadores começou a fazer barulho. Como uma espada poderia ser cortada tão facilmente? Git sentou-se no chão e Eugene ergueu a espada acima da cabeça. Tudo acabou. Com todas as suas forças, Git gritou que estava pedindo misericórdia. Ele aceita plenamente a derrota e a vitória de seu oponente. Eugene entregou-lhe uma tigela e exigiu que Git comesse tudo. Git não teve escolha senão obedecer. Cuspindo e suspirando, ele fez de tudo para salvar sua vida. Evgeny ligou para Boris e eles subiram para o quarto. Lá,
Boris perguntou ao irmão o que ele queria perguntar há muito tempo. Evgeny percebeu que seu irmão estava preocupado com alguma coisa e prometeu responder a todas as suas perguntas. Boris ficou feliz porque seu irmão venceu a luta e ele estava bem. Mas em algum momento, Boris sentiu que seu irmão havia mudado muito. Ele se tornou completamente diferente. Isso não significa que ele fez algo errado. Ele não teve escolha e seu pai o teria elogiado por tal comportamento. Eugene respondeu que Bryce entendeu tudo corretamente. Ninguém conhece o jovem melhor do que seu irmão mais novo. Evgeny agora entende que seu pai estava certo. De agora em diante ele agirá de acordo com sua vontade. E Boris não devia permitir que a simpatia o tornasse de coração mole. Se Evgeny pudesse proteger Boris para sempre, ele ficaria feliz que seu irmão tivesse crescido e se tornado um homem com um coração bondoso. Mas ele nem sempre pode estar lá. Boris tem seu próprio caminho. Para encontrá-lo, ele deve tornar-se verdadeiramente forte, pronto para qualquer desafio. Mas se Boris não pode tornar-se uma rocha, deixe-o tornar-se uma concha. Ele vai bater a pia para que ninguém veja o que tem dentro. Este mundo não o deixará em paz. Boris ouviu o irmão com atenção. Provavelmente Evgeny também se fechou para a realidade cruel. Eugene disse que era hora de seu irmão dormir, mas que ele não tirasse a armadura. O perigo ainda não acabou. Eugene ficará de guarda para que o menino durma tranquilo. Ao amanhecer eles partirão. Boris deitou-se na cama e Eugene sentou-se ao lado dele. Boris já havia começado a adormecer, mas ficou alarmado com sons estranhos. Ele abriu os olhos e congelou de surpresa. Seu irmão forte e corajoso chorou. Boris sentiu que precisava dizer ao irmão que tudo ficaria bem, mas não conseguiu dizer uma palavra. Então eles permaneceram em silêncio. Boris fingiu estar dormindo profundamente, e Evgeny conteve as lágrimas e pensou que seu irmão não tinha visto nada. Na manhã seguinte, os irmãos partiram pela estrada. Boris estava montado em um cavalo e Eugene caminhava. Boris ficou pensando no irmão chorando, e percebeu que precisava lhe contar uma coisa. Mas a única coisa que lhe ocorreu foi perguntar ao irmão o nome da flor na beira da estrada. Eugene respondeu brevemente que era uma centáurea. Antes ele teria começado a contar lendas e fatos interessantes. Meu irmão realmente esqueceu todas as histórias sobre flores? Eles caminharam até o pôr do sol, mas não encontraram uma única aldeia ao longo da estrada. Tivemos que montar acampamento para descansar. Os irmãos sentaram-se perto do fogo em um silêncio abatido. De repente, Eugene ficou cauteloso e ordenou que Boris pegasse a espada. O jovem virou-se para os arbustos e perguntou por que o idiota o seguiu até o fim. Para se esconder agora? Ele é um covarde com tantos associados? Um homem e Git saíram para a clareira, rodeados por uma multidão de homens hostis. Evgeny observou que Gita tem muitos assistentes. Um dos visitantes riu. Eles não estão aqui para vingar Gita. O nobre filho não entende em que situação se encontra? Eles estão interessados no Winterer, que Eugene tinha nas mãos. Esta é a espada que a família Zeneman esconde há décadas. Eugene percebeu que revelar sua identidade a essas pessoas era um erro. Mas naquele momento, ele não poderia beber de outra forma. Os atacantes correram para atacar para tirar a espada de Eugene. Eugene repeliu os ataques de várias pessoas. Sua espada repeliu todos os golpes das lâminas. Canalhas como eles nem ousam sonhar em tomar posse de Winterer. Os ataques de Evgeny foram rápidos e precisos. Os adversários perceberam que não conseguiriam enfrentar o jovem, mas tinham um trunfo escondido. Boris viu o que os canalhas iriam fazer e gritou para Evgeny tomar cuidado. Uma estrela da manhã voou da floresta em uma corrente que envolveu a espada lendária e restringiu todos os seus movimentos. Um homem grande saiu dos arbustos, segurando uma corrente na mão. O cara é bom com a espada, mas agora acabou. A corrente segurava com segurança a espada e Eugene. A situação era muito perigosa. Winterer brilhou com um brilho azul e a corrente se quebrou em elos. Esse brilho era tão forte que cegou todos ao redor. As pessoas cobriram os olhos em pânico. A corrente de ferro quebrou em pedaços. Poucas pessoas conseguiram ver com seus próprios olhos os rumores que se espalhavam. Um poder lendário que reduz a temperatura de um objeto a uma temperatura extremamente baixa e o despedaça. A lacuna congelante de Winterer. O líder dos bandidos apreciou a coragem e as habilidades de Eugene. Mas ele não ficará chateado se seu irmão mais novo tiver um buraco na barriga? O menino é muito jovem para morrer. Se Eugene estivesse sozinho, teria sido fácil para ele romper o círculo de bandidos. Mas ele tinha seu irmão mais novo com ele. Nessa época, Boris falou. 12 anos não é pouco tempo para entender o mundo. Os bandidos arregalaram os olhos. Do que o menino está falando? O menino continuou dizendo que sabe quando é a hora de morrer. E certamente não nas mãos de qualquer escória. Ele apontou sua espada para o líder.
Ele não teve medo das ameaças do menino e brandiu seu machado de batalha contra ele. Boris enfrentou esse ataque com um golpe de espada, mirando no estômago desprotegido do inimigo. Evgeny correu gritando para ajudar seu irmão. O líder tinha certeza de que agora o menino responderia por sua arrogância. Mas seu sangue jorrou. Ele não entendeu o que aconteceu. Eugene correu até seu irmão e o empurrou para trás. O líder dos bandidos caiu no chão. Os atordoados membros da gangue se aproximaram de seu capitão. Uma flecha estava saindo de seu pescoço. O mês seguinte deixou os bandidos em estado de pânico. Eles perceberam que foram emboscados e fugiram. Evgeny levantou-se e abraçou o irmão com força. Quase foram atingidos por uma flecha. Mas deu tudo certo. O jovem também se perguntou quem atirou. 4 homens vestidos com capas saíram para a clareira. Capuzes cobriam seus rostos. Um deles disse que os caras lutaram bem. Eugene não esperava nada de bom daqueles que vieram. Ele apontou sua espada para eles e exigiu que se apresentassem. Um dos homens respondeu que o cara precisava ser mais educado com seus salvadores. Evgeny respondeu que se este for um ato altruísta, então ele agradece. Os homens riram. E se ele não for altruísta, o cara tem algo com que pagar? Os homens sentaram-se perto do fogo. Evgeny viu que eles conheciam claramente o seu negócio e lidavam facilmente com a gangue. Mas eles são aliados ou inimigos mais terríveis? Ele agradeceu novamente aos homens pela ajuda. Eles se apresentaram. Valskamb e Joachim. Homabak Yul, conhecido como Homabak de Bolt. Eugene hesitou e não se atreveu a dizer seu nome. Hombak observou que o jovem ainda não confia neles, e isso é compreensível. Eles poderão sair se a sua presença causar transtornos aos irmãos. Claro, Eugene respondeu que estava tudo bem e quem veio poderia ficar. Um deles jogou uma maçã para Boris. Boris pegou, mas não teve pressa de comê-lo. Janica sorriu e garantiu que a maçã não estava envenenada. E ela se voltou para Eugene, com as palavras de que seu irmão mais novo ainda era pequeno demais para vagar por tal deserto. Os homens disseram que viajam fazendo trabalhos diferentes. Às vezes eles vão a algum lugar para fazer um negócio lucrativo. Os irmãos já ouviram falar da Terra dos Mortais? Era uma vez o lendário reino mágico de Canapoli, onde as colunas eram revestidas de ouro e o chão coberto de pedras preciosas. Mas a guerra destruiu tudo. Agora existe apenas um terreno baldio, onde os mortos-vivos e os fantasmas vagam, destruindo as pessoas. A Terra dos Mortais é um lugar de onde não se volta vivo. Os irmãos ouviram essa história com espanto. Evgeny disse que era difícil acreditar que eles voltassem vivos de lá. Este não é um lugar onde você possa entrar e sair facilmente. Hombak mostrou a Eugene a ponta de sua flecha. O cara vê líquido nele. É preciso ter cuidado com isso. É um veneno que pode matar até um fantasma. Janica interrompeu Hombak. Na verdade, eles não entraram no território de Canapoli. Eles apenas vagaram pelos arredores e coletaram bugigangas de ouro que os habitantes já haviam usado. Ela mostrou aos irmãos uma pulseira de ouro, em que o desenho foi gravado. Boris começou a examiná-lo com interesse. Cena representando pessoas dançando. O trabalho é muito delicado. Boris nunca tinha visto a Cidade Dourada. Mas olhando para esta pulseira, ele conseguia imaginá-la nos mínimos detalhes. Areia brilhando sob o sol escaldante, imponentes colunas douradas e telhados de templos incrustados de rubis. Foi tudo incrível, mas o menino novamente sentiu um mau pressentimento. De madrugada, toda a companhia entrou na taberna. O proprietário conhecia os visitantes. Ele notou que eles pareciam cansados. Explicaram que surgiram dificuldades e que não podiam passar a noite ao ar livre. Então caminhamos a noite toda para parar aqui. Evgeny pensou que ele e Rattow não conseguiriam dormir entre os cadáveres e seguiram seus novos conhecidos. Janica jogou as chaves do quarto para os irmãos e aconselhou-os a descansar bem. Os outros também foram dormir depois de uma noite difícil. Os irmãos também decidiram que poderiam respirar fundo e ter uma boa noite de sono. Não há mais ninguém para persegui-los. Você pode descansar em paz. O pequeno Boris estava brincando no jardim debaixo de uma árvore com um cavalo de madeira, quando de repente alguém chamou seu nome. Ele se virou e viu um homem parado na sua frente. Boris não sabia quem era. O homem sorriu e respondeu que era tio de Boris. É divertido para um menino brincar sozinho? Um tio pode mostrar ao sobrinho o que é diversão de verdade. Ele pegou Boris e jogou-o no ar. O menino gostou muito. Seu tio o segurou nos braços e disse que o menino nunca esqueceria isso e que queria ver a expressão no rosto de Boris. Ele carregou o menino até um poço que estava próximo. Boris ficou com medo e gritou para o tio soltá-lo, mas ele ergueu o menino sobre o poço. E ele jogou no chão com uma expressão diabólica no rosto. Boris acordou e se viu amarrado no chão de pedra. Eugene, amarrado, estava ajoelhado próximo. Quando Boris perguntou onde eles foram parar,
Evgeny respondeu que Winterer havia desaparecido, e eles precisavam sair daqui. Eugene riu de repente. Era necessário estar em tal situação. Ele também era apenas uma criança que não entende como o mundo funciona. Mas ele espera que, quando Boris crescer, ele seja mais inteligente e não deixe que as pessoas o enganem. Agora eles devem pagar integralmente àqueles que ousaram enganá-los. O estalajadeiro foi jogado para trás pelo forte golpe. Eugene fez a pergunta novamente. Quem os amarrou ao irmão e os trancou? O proprietário já percebeu que não havia necessidade de se envolver nesse assunto. Mas não lhe contaram que o menino era muito difícil e sabia lutar. Ele nunca os teria ajudado se aquele canalha não tivesse controle sobre ele. Eugene não entendia de que tipo de canalha esse homem estava falando. O dono do hotel respondeu que, claro, era sobre Yannick. Sua gangue vendeu os meninos para o grupo mercenário Golden Spear. Eles usam as pessoas como mão de obra até pagarem um resgate. Eles virão buscar os meninos em breve. Evgeny perguntou, onde está a gangue de Yannick agora? Koyain respondeu que eles estavam na taverna de Helmer. Eles geralmente trabalham à noite, então estarão na estrada novamente hoje. Evgeny disse a Boris que eles precisavam se apressar. Eles chegaram à taverna de Helmer quando já escurecia. Eugene disse a Boris para se esconder e observar o que estava acontecendo. E ele próprio entrou na taberna com a ideia de que enganadores e traidores deveriam ser punidos com especial severidade. Deixe Boris ver que ele está fazendo isso por causa dele. Eugene realmente gostaria que seu irmão continuasse sendo uma criança gentil e inocente pelo maior tempo possível. Mas eles não têm tempo para isso. As pessoas na taverna discutiam a notícia de que outra família nobre havia sido recentemente destruída. Eugene percebeu que apenas Cambi e Joaquim estavam sentados à mesa. Onde estão os outros? Ele pegou um prato da montanha de pratos. Com a outra mão ele pegou o punho da espada e se aproximou dos homens por trás com as palavras. Era o nome dele. Os homens não prestaram atenção ao garçom com o prato e responderam que já estavam fartos de tudo. Então Evgeny disse que uma senhora os estava convidando para sair. Cambi disse surpreso que Yannicka foi ao encontro dos comerciantes. E ela disse que eles se encontrariam na aldeia. Ainda não é hora de uma reunião. Então eles olharam para o garçom e seus rostos estavam distorcidos de medo. Eugene olhou para eles atentamente. Ele bateu no rosto de Joaquim com o prato. E com uma espada prendeu a mão de Joaquim na mesa. Joaquim gritou de horror. Cambi nem reconheceu Evgeny. O álcool tirou toda a sua memória. Eugene disse que veio pegar sua espada. Cambi deu um pulo e atacou o jovem com sua espada. Eugene defendeu o golpe com sua espada. Ele fez a pergunta novamente. Onde está sua espada? Cambi continuou a atacar. E gritou que o cara não deveria se preocupar com isso. A espada de Eugene perfurou a defesa de Cambi e acabou perigosamente perto de seu pescoço. Cambi não era apenas um ladrão, ele também era um canalha pomposo, observou Eugene. Deixe-o dizer onde está a espada, ou ele cortará a mão de Joaquim. Cambi pensou freneticamente no que fazer. Ele viu que o menino não estava brincando. Joaquim não se trancou, e disse que Yannicka estava com a espada. Ela e Hombach planejam vendê-lo e dividir o dinheiro. Cambi gritou ameaçadoramente para seu camarada ficar quieto. Yannicka não os perdoará por isso. Ele escapou do golpe da espada de Eugene e se libertou. Depois disso, ele fugiu da taverna, dizendo finalmente que Yannicka viria buscar as cabeças dos homens. Joaquim lamentou muito ter se envolvido nesse negócio sujo. Provavelmente Yannicka planeja ficar com a espada para si. A principal arma de Hombach é uma besta. Então ele convence Yannicka a vender a espada e dividir o lucro. À meia-noite, Yannicka encontra um grupo de mercenários na entrada norte da aldeia. Se ela vir Eugene, ela correrá para entregá-lo a este grupo. Evgeny deve lembrar que Yannicka Goze é uma mulher perigosa. Eugene entendeu que poderia se arrepender, mas deixou Joaquim ir. Ele não sabia se conseguiria recuperar a espada, mas aconselhou o bandido a não atrapalhar novamente. A noite chegou. Os irmãos atravessaram a ponte até o ponto de encontro dos bandidos. Evgeny disse que tudo o que aconteceu foi terrível. E então só vai piorar. Ele mostrou a Boris a lâmina incrustada. Não só o pai, mas também Eugene agora é capaz de matar uma pessoa. Com estas palavras, Eugene cravou a espada no chão. Ele ficou irritado e cruel, e ele mesmo entendeu isso. Boris sabia que seu irmão não era esse tipo de pessoa. Ele fez isso para protegê-lo. Boris viu tudo o que aconteceu na taberna e entendeu o que motivou seu irmão e por que ele foi tão cruel. Evgeny confirmou que para salvar aqueles que lhe são queridos, ele está pronto para fazer qualquer coisa, até mesmo matar. Mas Boris deve ter cuidado. Evgeny fará qualquer coisa por ele. E Boris também deve primeiro cuidar de si mesmo. Deixe Boris se valorizar mais do que qualquer tesouro, ainda mais do que Winterer. Ele se defende tão ferozmente que eles não podem matá-lo. Não ousam feri-lo ou abandoná-lo.
Ele precisa lutar e sobreviver neste mundo cruel. Os irmãos se esconderam no telhado da casa, de onde tinham uma boa visão da praça. Os bandidos já estavam lá. Eugene não viu Winterer lá. Yannicka estava discutindo com um homem sobre alguma coisa. Boris mostrou ao irmão um grupo de pessoas que iam para Yannicka. Aparentemente, estes eram os mesmos mercenários. Eugene ouviu falar deles que eram guerreiros famosos, experientes em batalha. Derak, o capitão do esquadrão mercenário, disse a Yannicka que eles tinham assuntos pendentes. Yannicka respondeu que estava honrada em conhecer o capitão Derak da Lança Dourada. O capitão foi direto ao ponto. Ele precisava de compensação. Os meninos que a gangue vendeu para eles fugiram. Yannicka não reagiu à notícia. Não é culpa do povo dela que os mercenários se atrasaram. E mais ainda sentiram falta dos caras. Sua gangue havia completado sua tarefa. Os mercenários desembainharam suas espadas e Derak anunciou brevemente que estava esperando a devolução do dinheiro em dobro. Ou deixe Yannicka e seus cúmplices se juntarem às fileiras da Lança Dourada e trabalharem para eles. Yannicka explodiu numa tempestade de indignação. Não há como eles conseguirem nada dela. Hombach foi mais diplomático. Aconselhou o capitão a não cortar o ombro. Claro, eles compensarão as perdas. Afinal, as suas organizações cooperam há muitos anos. Que outro uso eles poderiam ter para a Lança Dourada? Eles apenas atrapalharão o trabalho coordenado do time. Portanto, eles devolverão o dinheiro. Yannicka resmungou que todos os mercenários eram bastardos mesquinhos. E ela jogou uma carteira com dinheiro no chão, aos pés do capitão, desejando que ele se engasgasse com ela. Derak não concordou com esta abordagem do assunto. Salário duplo ou trabalho para o destacamento. Outra opção é que os mercenários os matem agora. Yannicka percebeu que o capitão não estava brincando. Ele realmente quer compensação dupla. Então ela perguntou ao capitão se eles precisariam trabalhar para eles, pelo resto da vida. Hombach perguntou surpreso se Yannicka havia enlouquecido e se vendido como escrava. Yannicka respondeu que claro que não. Derak respondeu que os deixaria ir se completassem a primeira tarefa. O senador de Trevade contratou 50 homens, mas 2 morreram num acidente. O elenco precisa ser reabastecido. Yannicka tirou o capuz, e Winterer brilhou atrás dela. Ela não sabia o que teriam que fazer, mas o principal era mostrar resultados. Nesse caso, ela concorda e deixa o capitão Derak não renegar suas palavras mais tarde. A doce conversa deles foi interrompida por um grito alto. Pare! Yannicka se virou e viu Evgeny no telhado da casa. Ela ficou surpresa porque os meninos não correram muito, mas a perseguiram. Eugene, com a espada na mão, saltou do telhado para o chão e exigiu que Yannicka Goss lhe devolvesse a espada roubada. Boris também pulou atrás do irmão e ficou atrás dele. Eugene repetiu que Yannicka desistiu da espada. Hombach, confuso, perguntou o que o garoto estava fazendo aqui. Yannicka riu. Tudo funcionou muito bem. Aqueles que o destacamento da Lança Dourada havia perdido caíram em suas mãos. Agora todos os termos do acordo foram cumpridos, e Yannicka e Hombach podem partir silenciosamente. Eugene apontou a espada para Yannicka e perguntou com que base eles estavam vendendo as pessoas. Não há escravidão em seu país. Yannicka respondeu que se você fosse pego porque não era muito inteligente, então deveria ter ficado sentado e quieto, e não ensinado profissionais como ela. Deixe o menino deixar o ranho salvador de almas para a mamãe. Antes que Eugene tivesse tempo de dizer qualquer coisa, Boris gritou bem alto que eles estavam amarrados enquanto não dormiam. Isso não é habilidade, mas banditismo. Isso não é motivo de orgulho. São apenas covardes que atacam os indefesos. Eles se aproveitaram de sua confiança e agiram de forma vil. Eles não são guerreiros, são golpistas. Boris ficou furioso e não conseguiu parar. Ele gritou acusações contra Yannicka. O capitão Derak ouviu o menino em silêncio. Yannicka ficou sem palavras de raiva. Que menino arrogante e mal educado, ele se atreve a falar assim com os mais velhos. O capitão do Derak entrou na conversa e disse que as opiniões estavam divididas. Yannicka não entendeu do que ele estava falando. Os fugitivos voltaram. Yannicka e seu companheiro estão livres e deixaram o capitão devolver o dinheiro pelos 2 meninos. Mas o capitão ordenou que ela lutasse com Eugene. Quem vencer sairá com calma, e quem perder ficará. E a tropa Golden Spear levará o perdedor com eles. Evgeny e Yannicka ficaram frente a frente. Eugene convidou Yannicka a desembainhar sua espada. Yannicka tinha certeza de que a vitória na luta seria dela. Ela estendeu a mão para Winterer atrás dela. Mas no último momento, pensei que se usasse esta espada, o capitão Derak entenderia qual era o seu valor e a levaria embora. Ela pegou sua espada normal e atacou. Ela estava ansiosa para chutar a bunda do garoto. Eugene se esquivou habilmente da espada do inimigo, que estava voando em seu rosto. O ataque de Yannicka foi rápido e extremamente rápido.
O jovem percebeu que não seria fácil lidar com ela. Janica ficou irritada por não ter conseguido acabar com o menino no primeiro golpe. Ela atacou Eugene novamente com uma série de golpes fortes. Alguns deles atingiram o alvo e deixaram pequenos cortes no rosto e no pescoço de Evgeny. Ele não conseguia parar Janica e só conseguia defender-se. Boris viu que seu irmão era inferior a Janica em habilidades de combate. Ela é muito forte e já infligiu vários ferimentos em Evgeny. Trazer o Winterer de volta é importante, mas neste ritmo é quase impossível. De repente, o menino sentiu que havia alguém na árvore perto da qual ele estava. Virando-se para ver quem estava ali, Boris errou o novo ataque de Janica, que atingiu Eugênio com um golpe forte e o feriu gravemente. Boris gritou com todas as suas forças de horror por seu irmão. Eugene se aproximou de Janica, que tinha certeza de que o inimigo não poderia fazer nada, e agarrou seu ombro. Ele abraçou a mulher com força, mas ela não entendeu o que o menino estava fazendo. Eugene agarrou Winterer pela alça e puxou-o de trás de Janica. Janica gritou bem alto que Evgeny não deveria fazer isso. Ela o mataria. Mas a luz fria e bruxuleante inundou ela e tudo ao seu redor, e engoliu a mulher inteira. Os mercenários tiveram dificuldade em entender o que estava acontecendo. É magia, ou habilidade de um lutador. Diante de seus olhos, a mulher iluminou-se com um brilho sobrenatural. Ela não conseguia se mover. Eugene, com um brilho frio nos olhos, anunciou que o duelo havia acabado. Janica estava coberta de cristais de gelo, e Eugene ficou na frente dela com a cabeça baixa. Ele disse ao capitão mercenário que havia vencido. Derak respondeu que estava mantendo sua palavra e deixando Boris e Eugene irem. O alegre Boris correu para abraçar seu irmão. Rombak olhou horrorizado para Janica. O que esse pirralho fez com ela? Ele percebeu que tudo tinha ido longe demais e lentamente sacou uma besta, que era destinado a OS irmãos. Ninguém viu as manobras de Rombak. Quando ele estava pronto para puxar o gatilho e atirar uma flecha na direção dos meninos, 2 adagas voaram para sua mão. Os irmãos desavisados se voltaram para o grito aterrorizante de Rombak. Sua mão estava ferida. O capitão Derak abordou Rombak e perguntou como ele ousa fazer tais truques. Ele ficou debaixo de uma árvore e ligou para Naya. A figura de uma garota saltou da árvore. Derak ordenou que ela agarrasse o perdedor. A garota correu para cumprir a ordem. Ela se aproximou de Rombak e rapidamente o atacou por todos os lados. A besta de Rombak caiu no chão, completamente inútil nesta situação. Naya colocou uma faca no pescoço do bandido. Rombak explodiu em maldições. Derak se livra de parceiros de longa data, como sapatos desgastados e laterais com alguma turba. Será que seu instinto maternal despertou ao ver 2 meninos? O capitão não deu ouvidos a AOS gritos de Rombak e ordenou a AOS seus homens que limpassem tudo aqui. Rombak foi levado por mercenários. Naya o seguiu quando Boris a chamou. A garota se virou. Boris percebeu que era o olhar dela que ele sentia quando estava sob a árvore. Derak ligou para Naya e elogiou-a pelo bom trabalho. O negócio deles aqui foi concluído e eles partiram, levando Janica em cristais e Rombak com eles. À noite, quando os irmãos iam dormir ao ar livre, Boris pensava que Janica e sua turma nunca perguntaram a AOS irmãos por que estavam fugindo. Eles devem ter pretendido enganá-los desde o início. O cavalo dos meninos fugiu e seu dinheiro foi roubado. O que comerão? Onde dormirão? Isso preocupou Boris, mas pelo menos seu irmão estava seguro e eles recuperaram o Winterer. De repente, Boris sentiu as mãos de alguém em seu pescoço. Eles o estrangularam. O menino não conseguia entender. Eles foram atacados de novo? Quem está tentando matá-lo? Com o que restava de suas forças, Boris chamou Evgeny em voz alta pedindo ajuda. Seu grito foi surpreendentemente alto. Aquele que o estava estrangulando parou. As mãos que apertavam a garganta de Boris afrouxaram. Boris acordou e sentou-se. Ele respirava pesadamente e não entendia se era real ou se estava tendo um pesadelo. Não havia ninguém próximo a ele. Ele ligou para o irmão e viu que ele estava deitado no chão próximo, em uma posição muito estranha. Talvez seu irmão tenha ficado doente? Boris correu para o jovem, mas Evgeny estava dormindo profundamente e não acordou quando Boris ligou para ele. O menino decidiu que seu irmão estava cansado e se revirando enquanto dormia. Que bom que tudo está acontecendo assim. Senão o menino pensou que foram emboscados novamente. Ele cobriu o irmão com uma capa e deitou-se ao lado dele. Agora você pode dormir em paz. A consciência do adormecido Eugene estava envolta em uma névoa sangrenta, e ele abriu os olhos. Seu rosto estava distorcido, suas mãos estavam torcidas de forma predatória. No dia seguinte, os irmãos chegaram à cidade e entraram numa loja. Evgeny disse imediatamente que queria oferecer ao proprietário a compra de algo deles. Ele tirou do bolso um lindo espelho e perguntou quanto lhe dariam por ele. O vendedor olhou no espelho. Era antigo, mas bem preservado.
Ele olhou atentamente para as letras gravadas na moldura. E ele ofereceu um preço bastante baixo de apenas $300. Eugene pensou sobre isso. Boris disse que isso é muito pouco. O vendedor ficou bravo e disse que não daria mais por um item usado. Se você não gosta, deixe os meninos irem para outro lugar. Mas eles não conseguirão mais do que 200 elzo por tal coisa em lugar nenhum. Ele não sabe a quem pertencia esse espelho, mas está desatualizado. Boris tentou dissuadir Evgeny de vender um item que lhe era caro. Mas Evgeny aceitou decisivamente a oferta do vendedor. Agora eles poderiam pedir muita comida deliciosa em Tarktir. Boris não conseguiu enfiar o pedaço na garganta. Ele não daria o espelho por dinheiro nenhum, porque pertencia à sua mãe. Mas Evgeny se importava tanto com ele que não parou antes de vender o espelho. O menino perguntou ao irmão quando seu pai os contataria. Evgeny hesitou e disse que demoraria mais algum tempo. Muito provavelmente, ele está curando suas feridas para poder encontrar seus filhos com boa saúde. Portanto, os irmãos precisam comer bem e permanecer fortes. Então eles estarão prontos para conhecer seu pai. Boris não tinha certeza se seu irmão estava contando tudo como é. Caso contrário, ele não pareceria tão triste. Para passar a noite, alugaram um quarto em um hotel, e Boris começou a ter pesadelos novamente. Alguém o estava estrangulando. O menino abriu os olhos e viu Eugene curvado sobre ele. Suas mãos alcançaram a garganta de Boris. Boris não conseguia acreditar que era seu irmão. O menino tentou gritar, mas não conseguiu. Eugene levantou Boris pelo pescoço. Seus olhos estavam vazios. Ele parecia estar dormindo profundamente. E ele o jogou no canto da sala. Boris começou a chorar de medo. Eugene se virou e olhou pensativo para Winterer, encostado na parede. Boris correu até o irmão e o abraçou. Ele realmente vai matá-lo? Por que ele está fazendo isso? Meu irmão não se parece com ele mesmo. Boris estava com muito medo. Ele olhou nos olhos de Eugene, queimando com fogo vermelho, e pediu ao irmão que acordasse. De repente, o menino acordou e sentou-se na cama. A sala estava inundada de luz. Tudo estava em paz. Eugene, parado na janela, virou-se para o irmão e perguntou se ele teve pesadelo de novo. Este era seu irmão afetuoso e carinhoso, mas Boris não conseguia parar de ver o rosto sanguinário de Evgeny em seu pesadelo. Boris estava tentando se levantar e esquecer o sonho terrível, quando de repente desmaiou devido a fortes dores na lateral do corpo. Eugene correu com entusiasmo para seu irmão. O menino lembrou que em seu sonho, Eugene o jogou no chão com toda a força. E agora o lado com que ele bateu dói. Ele disse ao irmão que caiu da cama durante o sono. Evgeny notou que os acontecimentos recentes esgotaram completamente o menino. Ele nunca havia caído da cama antes. Agora eles descansaram e precisam continuar seu caminho. Boris pensou profundamente sobre o que tudo isso significava. Boris seguiu o irmão pela estrada da aldeia. E pensei no que aconteceu ontem. Seu irmão o atacou, não foi um sonho nem uma ilusão. Mas não parece que ele fez isso conscientemente. Suas mãos estavam quentes enquanto ele estrangulava Boris, como se ele estivesse com febre. E ele não tem absolutamente nenhuma memória do que aconteceu. Seu irmão está escondendo algo dele? Ele perguntou a Evgeny se ele estava bem e recebeu a resposta de que estava absolutamente bem. Boris tinha certeza absoluta de que seu irmão estava doente. Mas ele continua andando, sem conseguir pedir ajuda. Eles têm certeza de que estão indo para a casa da avó de Janine. E Evgeny dominará esse caminho? Talvez os irmãos realmente não tenham ninguém em quem confiar. Boris decidiu e perguntou a Evgeny. Seu pai virá buscá-los? Evgeny começou a negar isso, mas Boris exigiu uma resposta honesta. O que aconteceu? O pai deles foi capturado pelo tio? Eugene agarrou a cabeça e pediu a Boris que parasse. Algo estava errado. Boris lembrava-se claramente do monstro que tentou devorar sua propriedade. E ele se lembrou do fantasma do lago, e então tudo parecia uma névoa. O que aconteceu? O que ele viu no Lago Emera? O que aconteceu com o pai? Evgeny, após um longo silêncio, respondeu que Boris estava certo. Papai não virá. Há algum tempo ele foi para um lugar de onde não há saída. Butler Toke está com ele agora. Então seu pai ficará bem. Boris lembrou-se de como um fantasma de olhos vermelhos saiu do lago e se dirigiu a OS Irmãos. Ele ficou ao lado do menino, e Boris congelou de horror. Os olhos do menino refletiam o fogo que vinha dos olhos furiosos do monstro. As pernas de Boris cederam de horror e ele caiu no chão. O monstro se aproximou lentamente dele. Não houve como escapar. Mas então a mão de seu irmão agarrou Boris pelo colarinho e o jogou para trás. Eugene gritou para seu irmão fugir, e ele próprio entrou em batalha com o monstro. Boris viu um clarão de luz nos balanços de Winterer. O sangue espirrou, e Boris gritou desesperadamente o nome de seu irmão. Evgeny! Este era o mesmo fantasma sobre o qual a babá contou a Boris. Ele não parecia vivo nem morto.
Seus olhos brilhavam com fogo vermelho. Ele balançou sua enorme asa em direção ao irmão e Boris fugiu. Ele fugiu como um verdadeiro covarde, sem nem olhar para trás. Mas o que aconteceu com meu irmão então? Quando o menino saiu correndo, Evgeny recebeu o golpe, salvando-o. Já está escuro. Os irmãos sentaram-se em silêncio perto do fogo. Eugene disse com tristeza que amanhã de madrugada, cada um seguiria seu caminho. Boris olhou para o irmão perplexo. Ele respondeu que não poderia mais ficar com Boris. Ele tem pouco tempo sobrando. O menino não entendeu o que seu irmão quis dizer. O que significa pouco tempo? Por que não é suficiente? Ele respondeu com firmeza que estaria com o irmão o tempo todo e não iria a lugar nenhum. Evgeny respondeu que se o ataque se repetisse, ele poderia matar Boris. O jovem começou a contar ao irmão que foi o fantasma de Emer quem tirou a vida de tia Yeni. Ela sempre foi gentil e de bom coração, mas quando ela voltou do lago, não sobrou nenhum vestígio dela como antes. A loucura era claramente visível em seus olhos. Sua voz tornou-se como o uivo de um monstro. Somente a morte poderia curar minha tia. E agora a mesma coisa aguarda Evgeny. O jovem entregou a espada Winterer a Boris e pediu-lhe que puxasse a espada da bainha e tentasse balançá-la. Mas Boris ainda não conseguiu fazer isso, embora tenha tentado. Teria sido muito mais fácil para Eugene se Boris fosse mais velho. Ele ajudou seu irmão a segurar a espada nas mãos. Se ao menos Eugene tivesse tempo de esperar até que seu irmão tivesse idade suficiente para segurar uma espada nas mãos e aprender a se defender. Mas Boris não crescerá num instante, e o tempo de Evgeny está se esgotando. Em breve, Eugene machucará seu irmão. Boris olhou para o irmão mais velho. Ele tinha a sensação de que o estava deixando agora. Ele não queria que seu irmão fosse embora. Ele não se importava se um ataque de doença o matasse. Ele sabia o que Evgeny estava pensando, mas não tinha ideia de como sobreviveria sem ele. Há muitas pessoas caçando Winterer, e podem ser ainda piores do que as que os irmãos enfrentaram até agora. Ele quer ficar com o irmão até o fim, porque morrer pelas mãos dele não é tão assustador. O rosto de Eugene se distorceu e ele deu um tapa na cara do irmão. Eugene perguntou severamente ao irmão se ele realmente havia esquecido a conversa. Boris, engolindo as lágrimas, respondeu que não havia esquecido. Seu irmão disse que ele deveria sobreviver a todo custo. Evgeny disse a Boris para se livrar dos pensamentos de morte de sua cabeça. Quando Eugene desaparecer, Boris deverá ficar muito forte. Torne-se seu próprio escudo. Ele abraçou seu irmão mais novo. Não é mais possível se esconder nas costas de outra pessoa. Você não pode confiar em ninguém e não pode baixar a guarda. Será difícil, mas valerá a pena. Porque se trata de sobrevivência. Boris deve fazer isso para experimentar todas as possibilidades que a vida oferece. A partir deste momento, a espada Winterer pertence a Boris. Eugene disse que se ele enlouquecesse de novo, deixe Boris usar a espada para matá-lo. As memórias de Evgeny estavam se dissipando. Ele não se lembrava do que estava fazendo, se estava enlouquecendo como tia Yeni. Ele ameaçou a vida de Boris? Parecia-lhe que amanhã havia chegado. Mas quando recobrou o juízo, já era meio-dia. Ele acendeu uma fogueira ao pôr do sol, e quando olhou para cima, as estrelas iluminaram o céu. Ele sabia que estava se perdendo irrevogavelmente. Ele estava com muito medo. Ele tinha medo de acordar um dia e ver o corpo ensanguentado de seu irmão ao seu lado. A manhã chegou. Boris trouxe galhos da floresta para a fogueira. Evgeny ficou imóvel debaixo de uma árvore. Ele já estava sentado assim há 3 dias sem fechar os olhos. Eugene levantou-se pesadamente. Tirou a armadura e entregou o Snowguard ao irmão. Boris respondeu indignado que era a armadura de seu irmão. Mas Eugene respondeu que o falecido não precisava deles. Ele pediu a Boris que lhe prometesse que nunca buscaria vingança. Por muito tempo, os membros do clã Trevage destruíram-se uns aos outros em disputas políticas. Se pelo menos um deles tivesse abandonado o rancor ou decidido perdoar o adversário, esta tragédia não teria acontecido. Pai e tio entraram na batalha, mas foi o fantasma de olhos vermelhos que tirou a vida de seu pai. Eugene realmente esperava que a discórdia em sua família nunca afetasse Boris. Seu irmão mais novo verá, e experimentará muitas coisas novas antes de crescer. E quando isso acontecer, Evgeny quer que Boris esqueça sua infância, ou melhor ainda, perdoe e deixe e erre. A noite chegou. Boris adormeceu perto do fogo e Eugene ficou acordado e pensando. Ele não deveria ter adormecido. Se adormecesse, poderia machucar seu irmão. Seus olhos se fecharam lentamente, e ele viu seu pai e sua mãe em um lindo lugar florido. Eles chamaram seu filho mais velho para eles. Na verdade, Boris se aproximou do irmão e o cobriu com um cobertor. O jovem não dorme há 3 dias, precisa descansar. O próprio Boris foi mais longe, mas Eugene não adormeceu. Ele abriu os olhos e viu o céu estrelado acima dele.
Eugene levantou-se, jogando fora o cobertor. Agora ele sabia o que poderia fazer por Boris. Quando Boris voltou pela manhã, ele viu o corpo ensanguentado de seu irmão. O menino lembrou-se da canção de ninar, que Eugene costumava cantar para ele. É hora de tirar uma soneca depois de um dia difícil. Até as estrelas cadentes estão ao lado da mãe. Não se preocupe, durma bem. Protegerei seu sono. Mesmo que a noite escura seja assustadora, não tenha medo. Amanhã chegará em breve. Esqueça todos os problemas e não derrame lágrimas. Vou te dar um beijo de despedida e ficar ao seu lado. Se você tiver um sonho feliz, a noite passará num instante.